A paz do Senhor Jesus Cristo, você que vai ouvir este vídeo, assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu, irmão Darlan, estarei hoje falando juntamente com a minha esposa acerca do adultério. Estaremos falando mais sobre o adultério para você entender mais a respeito daquilo que Jesus nos falou. Amém? Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e ouvintes desse canal. Essa que vos fala é a sua irmã Leandra. Nós estaremos lendo uma passagem bíblica no livro de São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 32, que está escrito assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui nós estamos vendo que a tradução diz: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, comete adultério. Então, aqui, algumas traduções diz: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, comete adultério. E as pessoas estão pegando essa passagem, essa tradução, como a nova tradução NTLH, diz que é por causa do adultério. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa do adultério, comete adultério. E as pessoas também, outros, estão pegando a passagem bíblica que diz que se dois não estiverem de acordo, não poderão andar juntos, estão se divorciando e casando novamente. E Deus, Ele odeia o repúdio, odeia o divórcio, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. E Paulo diz em 1 Coríntios 7, 39, que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto o marido estiver vivo. O homem só pode casar de novo, a mulher só pode casar de novo se um dos cônjuges morrer. É isso que a Bíblia diz. E aqui nós estamos lendo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Por que prostituição? Aqui, é claro, a Bíblia diz que a prostituição é antes do casamento. Quando um dos cônjuges é infiel ao seu parceiro, à sua esposa, ao seu esposo, ela está cometendo adultério. Adultério. A infidelidade para um casal é adultério e não prostituição. A prostituição é antes do casamento, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 24, no versículo 1. Eu gostaria de estar lendo também aqui para meus irmãos. Ou melhor, no livro de Deuteronômio 24, no versículo 1, que diz assim: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela... Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe dará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Aqui em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 1, é onde nós entendemos que o divórcio no Antigo Testamento era permitido quando um homem casava com uma mulher e descobria, depois do casamento, descobria que esta mulher tinha se prostituído antes de se casar. Ela teria fornicado, se prostituído. Então, quando este homem casa com essa mulher, descobre que ela não era mais virgem e ela tinha se prostituído. Ali havia uma coisa feia nela. O homem descobriria uma coisa feia nela.
não achava graça em seus olhos e poderia lhe dar carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração das pessoas. Mas Deus não queria assim, Deus queria que eles ficassem juntos, mas por causa da dureza do coração do homem, ele foi lhe permitido dar carta de divórcio, para não acontecer coisa pior, para aquele homem não maltratar aquela mulher, ou fazer até outra coisa mais pior. Então era permitido a carta de divórcio, por causa da prostituição. Mas Deus nunca mandou ninguém se separar por causa de adultério. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Aconteceu isso com você? Você precisa ficar na sua casa orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a Deus e esperando no Senhor. Se o seu marido saiu de casa, se você ficar em casa orando, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, ele volta para sua casa. E assim você também, mulher, assim também é para o homem. Se a sua mulher saiu de casa, fica em casa, vai buscar Deus, vai servir a Deus, seja fiel a Deus, porque Deus trará ela de volta. Deus quer que você fique com ela. Agora, Deus não quer que você separe, que você vá divorciar para se casar de novo, porque enquanto o seu cônjuge estiver vivo, você está ligado ao seu cônjuge pela lei. Então, se você se casar com outro, se você divorciar e casar com outra ou com outro, você está cometendo adultério. E é isto que vai levar muita gente para o fogo do inferno. Porque as pessoas, elas estão se divorciando por causa que porque o seu cônjuge adulterou, porque o seu cônjuge não dá certo com você, você não consegue andar junto com ele, então você vai e divorcia para casar de novo. Isso leva você para o inferno. Você precisa esperar no Senhor, você precisa confiar no Senhor. Se você e sua esposa estiver nos pés do Senhor Jesus, você não vai passar por isso. Você não vai ser um adúltero, você não vai ser uma adúltera. Você precisa servir a Deus, ser fiel a Deus. E aqui nós estamos lendo, veja bem, Jesus falou no versículo 28 de Mateus 5, ele diz assim: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se fosse assim, você poderia separar do seu cônjuge, porque ele olhou para uma pessoa e cobiçou, ela cometeu adultério. Aí você poderia casar de novo? Então você não pode agir desta forma. Você precisa entender que se uma pessoa vai ser condenada no dia do juízo por causa de adultério, por causa da cobiça, é ela que vai pagar pelo pecado dela. Agora você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz que trouxeram uma mulher que foi pega em ato de adultério, em João 8:5, e falaram para Jesus: essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Ela se arrependeu, Jesus perdoou o pecado dela. Então você que cometeu adultério, se você se arrepender, Jesus perdoa o seu pecado. Você que cobiçou e cometeu adultério com a mulher em pensamento, cobiçando, ou com um homem, você mulher, você se arrepende, que Deus perdoa o seu pecado. Mas você não pode separar do seu cônjuge, porque vocês não conseguem andar juntos, ou porque essa pessoa cometeu adultério. Deus quer que vocês fiquem juntos. Deus uniu, e a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Minha esposa, você quer falar alguma coisa? Então, também, né, devemos frisar aqui que não tem nenhum argumento para que haja separação. Deus, sabemos que o Senhor, ele abomina o divórcio. E muito mais ainda o segundo casamento, o terceiro, né, e por aí vai. Então, você que muitas das vezes acha que você vai conseguir viver sozinho. Ah, não, mas eu vou deixar da minha esposa, um exemplo do meu esposo, e vou viver sozinho, vou viver para Deus. Certamente você não vai conseguir, porque
Diz na palavra do Senhor que ele já disse, né, que permitiu que viéssemos a casar. Muito melhor seria casar do que se abrasar. Muitas das vezes o homem ou a mulher que já veio do mundo, né, que já conhece o mundo, ele não tem como ele viver sozinho. Então, por isso que ele precisava de uma mulher, de uma companheira, de uma auxiliadora, de uma ajudadora e vice-versa, né? Então, isso é um engano. Não se deixe enganar achando que você vai conseguir viver sozinho, porque também não vai. E aí, ao invés de você conseguir ter uma vida com Cristo, você vai fazer se afastar do Senhor. Então, o melhor seria você reconciliar com seu cônjuge, caso isso tenha ocorrido, né? E tentar os dois viver uma vida para Deus, com o intuito, né, que é o que nós almejamos ir morar no céu. Amém? Porque muitas pessoas estão se separando. É porque não ora a Deus para casar. As pessoas, elas estão casando e se separando porque não espera em Deus. Porque não espera no Senhor. Não ora a Deus. Quantos pastores estão aí no segundo casamento? Pessoas que são de dentro da igreja estão causando escândalo. Todo aquele que comete escândalo é do maligno. Se você não sabia disso, entenda. Jesus já me revelou isso. Todo aquele que causa escândalo é do maligno. E o segundo casamento, o divórcio, o adultério é um escândalo. O opróbrio nunca se apagará, como diz a Bíblia. Então pense bem antes de se separar do seu cônjuge. Pense bem antes de cometer adultério. Porque Deus, Ele diz que todo aquele que causa escândalo será lançado no fogo do inferno. Meus amados, a preocupação é com a sua alma. Nós estamos aqui por causa da sua alma. Para que você entenda. Jesus quer que você conheça a sua palavra de forma verdadeira, forma clara. Deus não quer que você separe do seu cônjuge por causa de adultério. Deus não quer você no segundo casamento, nem no terceiro casamento. Eu vejo pessoas dizendo assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso é uma tradução errônea. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando eu me separei, eu era ignorante e agora casei de novo porque eu não sabia. Jesus está falando para você agora, separe. Sua mulher primeiro é aquela que você tinha. Seu marido é primeiro aquele que você tinha. Agora o segundo casamento, se você viveu num tempo de ignorância, então deixa o pecado. Que Deus perdoa o tempo da ignorância é quando nós nos arrependemos e deixa o pecado. Mas você viveu no tempo da ignorância, separou, porque você não sabia e casou de novo, entenda, você precisa deixar o adultério, porque você casou com outra e está em adultério. Então você separou da sua primeira mulher, do seu primeiro marido, e casou com outra, então deixe esse pecado de adultério para Deus perdoar você e não levar em conta o tempo da ignorância. Porque imagina, se eu sou viciado e eu aceito Jesus, Jesus vai pagar aquele tempo passado que eu vivia em vício, porque eu deixei o vício. Porque agora eu sou uma nova criatura. Então Deus não vou ser mais condenado por aquele tempo que eu vivia no vício. Se você se separou, era casado, se separou, porque você não sabia, e casou de novo, aí agora você está na igreja servindo a Jesus Cristo, como é que você não vai ser condenado pelo adultério se você está em adultério no segundo casamento? Você só não vai ser condenado agora por causa do adultério se você deixar o segundo casamento. Você precisa voltar para a sua primeira ou para o seu primeiro, reconciliar ou ficar sozinho, viver para Jesus. Mas você não pode continuar no adultério, porque senão você será condenado no dia do juízo e será lançado no fogo do inferno por causa do adultério, por causa do segundo casamento. Então, amados, isso aqui é um alerta para vocês.
Nós amamos vocês. Estamos preocupados com a sua alma. Passe adiante esse vídeo. Deixe aí os seus comentários, dê o seu like, faça os seus comentários. E que Deus abençoe todos vocês. Amém?